Olá pessoal, e aí? Vamos a mais uma aula, a nossa aula número 11, dando continuidade a funções, função quadrática. E aí, na aula passada, a gente viu a questão lá dos pontos principais da função, a gente viu também como construir o gráfico e assim sucessivamente. Viu nas aulas anteriores a parte lá onde trata das raízes, das funções e assim sucessivamente. Bom, hoje a gente vai falar sobre o estudo do sinal da função quadrática. Assim como a gente fez o estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau, a gente agora vai fazer o estudo do sinal da função quadrática. Ok? Então eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes. É bem simples, é muito simples, porém será muito utilizado posteriormente agora, certo? Nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos episódios. Então, pessoal, vamos lá. Olha, no estudo do sinal da função quadrática, devemos considerar três casos. Esses três casos são de extrema importância. Quais são os casos? O primeiro caso é o seguinte, é onde delta é maior do que zero. E aí a gente já viu isso. Por que a gente vai estudar isso? Por que delta maior do que zero? O que é que significa ter delta maior do que zero? Significa dizer, gente, que a nossa função ela vai ter duas raízes. Ou nossa equação ela vai ter duas raízes. Ok? Então, o que é que acontece? A gente sabe que quando delta é maior do que zero, a função terá duas raízes e essas raízes é justamente os pontos em que o gráfico, que é a parábola, vai cortar o eixo dos x. Então, olha só, nesse caso a função admite dois zeros reais, x1 e x2. Esses dois valores são diferentes, certo? Bom, mas vamos lá. Suponhamos que você tenha aqui, olha, tá aqui, coloquei o eixo x, aí você tem aqui delta é maior do que zero, perceba, você vai ter x1 e x2, ok? x1 e x2. E aí agora o que é que acontece? A parábola está voltada para cima, então se a parábola está voltada para cima, nós já sabemos que A é maior do que zero, A é positivo, certo? E olha só que interessante, o que eu quero que vocês memorizem, gente, principalmente entendam, é isso, é que quando a parábola é voltada para cima, delta é maior do que zero e a parábola é para cima. Então o que é que acontece? Entre as duas raízes, a função ela é negativa. E fora, certo? Aqui fora das raízes, certo? Aqui fora das raízes. Eu estou dizendo entre as raízes entre x1 e x2. Então aqui, olha, valores menores do que x1. Nós sabemos que no eixo x os valores à esquerda são negativos. Então, valores menores do que x1, a função é positiva. Ou valores maiores do que x2, a função também é positiva. Então, você vai ter a função negativa entre as raízes x1 e x2. E nós sabemos que nesses pontos aqui, x1 e x2, aqui a função é zero, olha. Zero aqui e zero aqui. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá. Parábola para cima. Então, o meio aqui será negativo e as extremidades será positiva. Ok? Então, olha só. Eu falo aqui que se a função f de x é maior do que zero, então todos os valores de x menores do que x1 ou maiores do que x2, para cá, você vai ter a função positiva, certo? Onde é que a função vai ser negativa? Aqui, olha, quando os valores estiverem nesse intervalo aqui, certo? E se a função é negativa, então os valores vai ser maior do que x1 e menor do que x2, vai estar aqui dentro desse intervalo. Então o x vai estar aqui dentro desse intervalo. Os números que estiverem aqui desse intervalo vai ser maior do que x1, olha, porque para a direita, então os valores são maiores do que x1. Não passa para lá, então para a esquerda, menor do que x2. Simples assim, ok? E se a parábola for para baixo? Olha só, quando é para baixo, aí muda, olha. A gente viu que nas extremidades, quando a parábola é para cima, o que é que acontece? As extremidades agora será negativa, olha. E entre as raízes será positiva. Então aqui, ó, entre x1 e x2, são os pontos em que a gente vai ter, a função positiva, certo? Então tá aí. Se f de x é negativo, então x é menor do que x1, tá aqui, ou x é maior do que x2. Tá aí, certo, gente?
Então vamos lá, só recapitulando, olha. Parábola para cima, corta os eixos, então o que é que acontece? Aqui no meio é negativo, positivo, positivo. Isso é o que vai ser de extrema importância, certo? Aqui, o que é que acontece? Você já sabe que aqui a função é positiva, aqui a função é negativa e aqui a função é negativa, ok? Vamos lá. Próximo caso. Quando delta é igual a zero. Bom, gente, quando delta é igual a zero, a gente já sabe. Se delta é zero, as duas raízes são iguais. A função terá duas raízes iguais. O que é que acontece? Vamos aí, neste caso, x1 é igual a x2. Então, o que é que acontece? Suponhamos que você tem algo desse tipo. Ah, beleza. Parábola para cima. Então, a é maior do que zero. O que é que vai acontecer? Todo mundo aqui é negativo. A função é uma função positiva. A função é uma função positiva. Você vai ter só valores de y positivo, certo? Beleza. Então, se a parábola for para cima e se delta for zero, ou, se você quiser memorizar assim, se a parábola toca uma vez só no eixo x e ela estiver para cima, a função é positiva. Simples assim. Ok? Então, quando a função é positiva, aí tudo assim, mais. Tudo bem? Beleza. Nesse caso, a função f de x é maior do que zero se o x aqui for diferente de x1. Porque nós sabemos aqui que x1 aqui, gente, nesse ponto aqui, lembrando que no ponto onde a parábola corta o eixo x, a função é nula, é zero. Em todos os casos, certo? Então aqui o que acontece? X aqui, aí, todos os x aqui para a esquerda ou para a direita, a função vai ser positiva, ok? Beleza. E se a parábola for para baixo? Se a parábola for para baixo, a mesma coisa. O que vai acontecer? A parábola para baixo é análogo, melhor dizendo, certo? A função será negativa. Aqui nós sabemos que nesse ponto a função é nula, ok? Então, olha, parábola para baixo, função negativa. Então, aqui em cima do eixo é tudo negativo. Aqui em cima do eixo é tudo positivo. Certo, gente? Tá aí. Então, nosso próximo. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu passei demais. Então, tá aí. Se a função é negativa, então x tem que ser diferente de x1. Ok? Beleza, vamos lá. Terceiro caso agora, com o delta, né? O delta, ele é menor do que zero. Gente, sabemos que se delta é menor do que zero, trocando em miúdos, se delta é negativo, a parábola não vai cortar o eixo x, certo? Não vai cortar o eixo x, certo? Então, nesse caso aí, o que acontece? A função não admite zero real. Ou seja, a função vai ser assim, não vai tocar o eixo x. Então, se ela for para cima, a função é positiva, não corta o eixo x. Então, nesse caso, f de x é positivo para qualquer x real, porque não vai cortar o eixo x, ok? E se for para baixo, ela é uma função negativa. E também f de x será menor do que zero, será função negativa para todo x real. Simples assim, ok, gente? Beleza, então o que é que acontece? Vamos lá, se a função é para cima, certo? Se a função é para cima, a gente já viu o seguinte, que entre os valores, certo? Dentro dos valores é negativo, desde que delta seja maior do que zero e fora é positivo, ok? Se a função é para baixo e ela tem duas raízes reais, então dentro é positivo e fora é negativo. Se a função só toca uma vez o eixo, ou seja, delta é igual a zero, como a gente viu anteriormente, o que é que vai acontecer? Delta é igual a zero. A parábola está para cima, então a função é positiva. A parábola está para baixo, então a função é negativa. Esse terceiro caso é semelhante ao segundo caso. O que é que difere? É que no segundo caso, a parábola toca o eixo x. Nessa aqui ela não vai tocar o eixo x, certo? Beleza. Vamos ver. Estudar o sinal dessa função. Então, gente, o que é que eu devo fazer aqui? Vamos lá? Primeiro eu tenho que fazer o seguinte, calcular as raízes dessa função, os valores que essa função zera, ok? Então vamos lá. Eu sei o seguinte, eu sei que eu tenho que fazer o seguinte, olha. Eu sei que para eu calcular o zero dessa função, eu pego isso aqui, x ao quadrado menos 7x mais 10, isso aqui tem que ser igual a zero, tenho que zerar, certo? Vamos aqui para o delta. Eu tenho que calcular as raízes, então vamos para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo aí, gente, vai ficar delta é igual a menos 7 elevado a 2, menos 4 vezes 1, que é o a. Olha só, a é 1. E quem é o c? 10. Olha só o b, como eu falei para vocês, que era menos 7 elevado a 2. Olha o b aqui, olha, menos 7, certo? Resolvendo aqui, gente, vai dar 49.
Menos 4 vezes 1 vezes 10, que vai dar 40. Ou seja, delta é 9. Beleza, gente. Olha que só. Aí já temos uma informação. Presta atenção. Olha as informações que a gente já tem aqui. Olha. Primeiro, você olhando para essa função, você já sabe que a parábola vai ser para cima. Aí você já pensa, epa, se a parábola é para cima, entre as raízes vai ser negativo e fora será positivo. Certo? Beleza. O que é que acontece? Delta igual a 9. Então, o que é que acontece? Vai ter duas raízes. Beleza. Vamos aqui, vamos calcular agora quem é as raízes, x1 e x2, não é isso? Então, a gente vai ter o seguinte, que x é igual a menos b, olha, então menos da fórmula, b é menos 7, está aqui, olha, mais ou menos raiz quadrada de delta, mas delta é 9, então raiz de 9, 2 vezes a é 1. Então, nesse caso, vai ficar assim, olha, menos por menos vai dar mais, 7, raiz de 9 é 3 e 2 vezes 1 é 2, tranquilo, né? Vamos aqui, o que é que vai acontecer? Daí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte, que x1, olha, x1 eu sempre faço, olha, com 7 menos 3. Eu faço primeiro com o negativo, dividido por 2, então 7 menos 3. 7 menos 3, gente, é 4, né? Dividido por 2 vai dar 2, não é isso? Tá aí. E quem é x2? Eu vou fazer agora 7 mais 3 dividido por 2. 7 mais 3 dividido por 2, que vai dar justamente 10 dividido por 2, que é 5. Ok? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Representar isso aí. Certo? Então eu faço um eixo, olha. Olha só, faço um eixo. Lembra lá? Faço o eixo, coloco as raízes. Quem foram as raízes? 2 e 5. Tranquilo? Então, beleza. Quando eu coloco as raízes, como a parábola é para cima, aqui no meio é negativo e aqui nas extremidades é positivo. Certo? No meio negativo, entre as raízes é negativo e aqui as extremidades é positivo. Beleza, você só vai representar isso. Certo, gente? E agora a gente sabe o seguinte. Vamos lá. A gente sabe o seguinte. Se aqui é negativo, então aqui é a parte em que a função ela é negativa. Aqui é a parte em que a função é positiva. E aqui também, positiva. Beleza. Os valores aqui de x, olha, aqui são os valores de x, olha, 2 e 5. Os valores de x aqui para a esquerda são menores do que 2. E aqui, olha, tem um 5. Para a direita são maiores do que 5, ok? Então vai ficar assim o gráfico, olha. Aqui nessa parte positiva a função é positiva. Aqui, olha, a função é negativa e aqui a função é positiva. Beleza. E os valores de x aqui? Olha aqui, levando em consideração esse ponto 2. Aqui, olha, para cá, para esse lado, x é menor do que 2. Aqui no meio, aí, os valores de x já está entre 2 e 5. Então, x vai ser maior do que 2 e menor do que 5. E aqui para a direita, olha, depois do 5, x vai ser maior do que 5. Ok, pessoal? Então é isso. O estudo que eu peço é esse, certo? Mostrar onde você vai ter a função positiva. É tranquilo. Depois que você faz isso aqui, olha, aqui a função é positiva, aqui a função é negativa, aqui a função é positiva. Beleza. O que é que acontece? Aqui, para a esquerda nós temos valores de x menor do que 2. Aqui depois do 5, para a direita, você tem valores de x maiores do que 5. E aqui dentro, no meio, os valores são maiores do que 2 e menores do que 5. Certo? Lembrando que no ponto 2 e no ponto 5 a função é nula, é zero. Aqui a função é zero, aqui a função é zero. Ok? Beleza, gente. Vamos para o próximo quadro. E aí agora vamos estudar as inequações do segundo grau, que o estudo é semelhante ao estudo que a gente fez para as inequações do primeiro grau. O que vai diferenciar é que agora você vai ter inequações com funções do segundo grau. Certo, gente? Tranquilo. Então vamos lá. Um lembrete também importante, você vai ter que lembrar desta forma aí, certo? Desse estudo aqui, certo? Se a parábola é para cima, dentro é negativo, fora, aqui, olha, dentro é negativo, que eu quero dizer dentro da concavidade, certo? Dentro da concavidade é negativo, fora da concavidade é positivo. Se a parábola é para baixo, aqui é positivo e aqui é negativo, negativo, ok? Então vamos lá. Olha, dado uma função desse tipo, definimos como inequação do segundo grau toda a inequação em uma das seguintes formas. Essa forma aqui, onde a função é positiva, onde a função é negativa, onde a função ela é zero ou positiva, maior ou igual a zero, então significa dizer que ela pode ser zero e pode ser positiva, e nesse caso aqui, f de x menor ou igual que zero, ou seja, negativa e também nula. Beleza, vamos a um exemplo. Gente, isso aqui vocês já fizeram anteriormente, certo? Em anos anteriores, acredito que no nono ano. Então, o que acontece? Eu vou resolver essa inequação aqui, gente. Então, para resolver essa inequação aqui, eu vou fazer o quê?
Vou pegar isso aqui e vou calcular. Esses aqui são exemplos, gente. Desculpa, isso aqui não é para resolver não. Certo? A gente vai resolver já. Então, exemplo de inequações do segundo grau. Essa aqui é uma inequação de segundo grau. Isso aqui também é uma inequação de segundo grau, certo? Outra inequação de segundo grau, certo? Para resolver uma inequação de segundo grau, determinamos as raízes da função e estudamos o seu sinal. Então, é isso que agora a gente vai ver, ok? Como resolver algo desse tipo. Então, veja só. Resolva as inequações em reais. Então, eu tenho essa inequação aqui, gente. Eu tenho essa inequação. O estudo que a gente vai fazer é como o estudo dos zeros da função, certo? Então, o que acontece? Eu chamo isso aqui de f de x. Ó, f de x igual a isso. E eu sei que para eu calcular esses zeros, transformando isso aqui numa função, eu sei que para eu calcular esses zeros, basta que eu iguale isso aqui a zero, olha. Então, pega aqui x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Vou resolver isso aqui. Aí eu peguei e fiz o quê? Peguei essa inequação aqui, quando eu chamo de f de x, eu tenho uma função. Se eu pego isso aqui igual a zero, pronto, eu zerei minha função. A gente passa a ter até uma equação. Então vamos aí. Vamos calcular os zeros dessa função. Vamos calcular as raízes. Eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Olha só, delta é igual, quem é b, gente? b é menos 1, olha, menos 1 elevado a 2, menos 4 vezes quem é a? A é 1, olha, tá aqui, vezes quem é c? C é menos 20. Então, vamos resolver isso aqui. Olha, beleza, 1 menos por menos dá mais, e 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Gente, olha só, a gente já viu que delta é positivo. Olha só, delta positivo e A positivo. Ou seja, essa função aqui, ela tem duas raízes e o seu gráfico será para cima. Não é isso, gente? Beleza. Vamos lá? Então, nesse caso aqui, olha, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Beleza. X é igual a... Quem é b, gente? b, olha, é menos 1. Então, menos por menos vai dar mais. 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Mas delta é 81. Então, raiz quadrada de 81, 9. A é 1, olha. 2 vezes 1, 2. Beleza. Então, nesse caso aí, a gente vai ter o quê? Olha, vai ter que x1, eu faço primeiro com negativo, olha, 1 menos 9 sobre 2. E nós sabemos que 1 menos 9 é menos 8. Dividido por 2 vai dar menos 4. E agora, 1 mais 9 dividido por 2. Aqui vai dar 10, né, gente? Dividido por 2 vai dar quanto? 5. Ok. O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer aí, gente? Vou representar o gráfico disso aí, certo? Vou representar o gráfico dessa inequação aí, ok? Como é que a gente vai fazer isso aí? Olha, tá aí, a inequação, certo? Dessa forma aqui, o gráfico da função. Jefferson, mas eu tenho que fazer o gráfico colocando a parábola e tudo mais? Não, não precisa. Eu coloquei só para mostrar para vocês que a parábola vai ter concavidade para cima. Mas você não precisava, você só precisava fazer aqui a reta e marcar os intervalos. Como assim? Olha, a parábola é para cima, então quando você sabe que a parábola é para cima, se A é positivo, olha, se aqui é positivo, então aqui dentro vai ser negativo entre as raízes e fora vai ser positivo. Beleza. Quais são as raízes? Menos 4 e 5. Tá aqui, menos 4 e 5. Você coloca em ordem crescente, viu, gente? Menos 4 e 5. Beleza. Gente, a bolinha aqui é aberta, estão vendo aí? Eu não pintei. Por que eu não pintei? Porque aqui é maior. Olha, lembra lá? Se é maior, bolinha aberta. Então, bolinha aberta. Ok. Mas ele quer nesse caso, os maiores do que zero. Então, se ele quer maior do que zero, isso aqui maior do que zero, o que é que vai acontecer? Ele quer essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, ele quer a parte positiva, olha. Ele quer a parte positiva. Então, nesse caso aqui, perceba, a solução vai ficar assim. Para cá, olha, os valores de x vai ser o quê? Menores do que 4. Aqui, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Para cá, os valores são maiores do que 5. 5, 6, 7, 8. Então, solução. X pertence aos reais, está o quê? X é menor do que menos 4 ou x vai ser maior do que 5. Então, para que essa inequação seja maior do que zero, aí eu pergunto para você, x é menor do que menos 4. Vamos lá, se você pegar menos 10, substituir aqui, é válido. Menos 10 é menor do que menos 4. Vamos lá, vou pegar 3. Se eu pegar 3, aí eu olho, 3 é menor do que menos 4? Não, 3 é maior. 3 é maior do que 5? Não, então 3 não vai ser solução dessa inequação. Ok, gente? Tranquilos? Então, beleza. Então, lembre-se,
Não necessariamente você precisa desenhar a parábola. Eu desenhei para que vocês lembrem o seguinte, que dentro da concavidade é negativo e fora é positivo. Mas vou fazer mais um exemplo desenhando a parábola, mas nem sempre eu vou desenhar a parábola, certo, gente? Só mais um exemplo desenhando a parábola. Então, olha, agora nesse caso, aí você já percebe aqui, gente, olha, o que é que isso aqui já me traz de informação? A parábola vai ser para baixo. Se a parábola é para baixo, entre as raízes vai ser positivo e nas extremidades negativo. Beleza, ok. Olhando para esse sinal aqui, já percebe o seguinte, já percebe o quê? Já percebe que a bolinha vai ser fechada, certo? Percebe que a bolinha vai ser fechada. Eu nem estou lembrado se na hora que eu fiz, se eu pintei a bolinha, mas a bolinha vai ser fechada, ok? Outro detalhe importante. Quando eu for pegar a solução, eu vou querer a solução positiva, ou seja, eu vou querer a solução maior do que zero aí, certo? Então vamos lá, olha só, nós temos aqui a função, né? Você pega isso aqui, f de x igual a isso, depois igual a zero, ok? Você pode pegar logo isso aqui, gente, diretamente igual a zero, certo? Ok, então delta vai ser quem? b ao quadrado menos 4ac, né? Resolvendo o delta, olha, delta é igual a b, quem é b? 5 elevado a 2, menos 4 vezes a, quem é a? A é menos 6, vezes quem é c? C é 1, ok? Então, resolvendo isso aqui, olha, 5 ao quadrado é 25, menos 4, aí você faz, menos por menos dá mais, por mais dá mais, 4 vezes 6, 24, vezes 1, 24. Opa, delta vai dar positivo, né, gente? Delta é 49, olha só. Então, você já sabe, vai ter duas raízes também, não é isso? Tranquilo. Então, vamos para o x1 e o x2. Olha só, gente, aqui é resolver a equação do segundo grau, certo? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, né, sobre 2a. Então, olha só, nesse caso, x vai ser igual a, que é b, olha, então menos, b é 5, então menos por mais, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta. Gente, delta é 49, raiz quadrada de 49 é 7. A é 6, ó, vezes, vezes 2 é menos 12, a é menos 6, melhor dizendo. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ter aqui nesse caso, olha, x1 é quem? x1 é menos 5 menos 7 sobre 12. Olha só, menos 5 menos 7 vai dar menos 12. E menos 12 dividido por menos 12, gente, vai dar 1, certo? E o próximo vai ficar menos 5 mais 7 dividido por menos 12. Menos 5 mais 7, gente, vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2 positivo, 2 sobre menos 12. Então, vou simplificar por 2 e vou simplificar por 2. Aí vai ficar 1 sobre 6, negativo no caso. Vai ficar assim, olha. 2 sobre menos 12, simplificando por 2 vai dar 1. Simplificando por 2 vai dar 6. Aí. Mais por menos, menos. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer agora? Representar no gráfico. A parábola para baixo, gente, olha, tá vendo? A parábola para baixo, aqui positivo, negativo, negativo. O intervalo que ele quer, gente, é esse, aquele que é a parte positiva, ele quer esse intervalo aqui, olha, certo? Gente, lembrando que essas bolinhas aqui são fechadas, olha, porque na hora, quando eu estava desenhando, aí você pega uma parábola, você desenha, enfim, certo? Então aqui é a bolinha fechada, olha, certo? Aqui é pintadinho, pretinho tudo aqui, certo? Beleza. E aí como é que vai ficar a solução? Gente, a solução vai ficar aqui, esse intervalo, olha. Então perceba que para cá, olha, os valores são maiores do que menos 1/6 e vai ser menor do que 1. Menor do que 1, porque não passa para lá, os valores maiores do que 1, olha, é para cá, olha, não passa, certo? Então, nesse caso, solução x pertence aos reais, está o quê? X é maior ou igual que menos 1/6 e menor ou igual que 1, ok? Tranquilo. Então tá aí, gente. Inequações a gente resolve dessa forma, é simples de se resolver uma inequação, muito simples. O que é que a gente vai fazer agora? Ver as inequações produto e as inequações quociente, certo? Então, vamos lá. Inequação produto e inequação quociente do segundo grau. Gente, é o seguinte. As formas que uma inequação produto e uma inequação quociente do segundo grau assumem são iguais às do primeiro grau. São iguais. Você vai ter uma multiplicação e uma divisão. Para resolvê-las, seguimos o procedimento utilizado na resolução das inequações do primeiro grau, certo? Então, estuda-se o sinal de cada uma e assim sucessivamente. Então, você vai ver que o procedimento é bem parecido. Então, vamos lá. Exemplo, olha, você tem esta inequação aqui, ó. Um produto aqui. O que é que vai acontecer? Eu tenho que resolver isso aqui e isso aqui, gente. É isso que eu vou ter que fazer. Resolvo isso e isso aqui. Está dizendo que é menor do que zero. Então, você já está percebendo o seguinte, que quando eu for pegar a solução, eu vou ter que pegar a solução positiva. Aí veja, olha,
Essa daqui vai ter um gráfico para cima, porque A é positivo. Essa aqui vai ter um gráfico, certo? A concavidade da parábola para baixo, porque A é negativo. Então vamos ver como é que funciona isso aí. Gente, eu pego aí, chamo isso aqui de f de x e chamo isso aqui de g de x. Aí. Resolve por partes. Vamos lá? Chamei de f de x. Aí. F de x é essa função aqui que é igual a zero. É importante chamar de f de x, certo, gente? Nesse caso aqui agora sim, é muito importante você fazer isso. Por quê? Porque você vai ter um produto. Então você vai ter um produto de duas coisas, ok? Muito bem, então f de x é isso. Fazer o quê? Calcular essas raízes. Então vamos lá? O mesmo procedimento. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, olha, perceba que b é menos 1, olha, tá aqui, olha, menos 1. Menos 4 vezes a é 1 e vezes c que é menos 6, certo? Então nesse caso aqui, olha, delta é menos 1 elevado a 2 é 1. Menos por menos mais. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Ou seja, delta é 25. Beleza. O que quer dizer isso? É que você vai ter duas raízes reais e diferentes, certo? E a parábola vai ser para cima. Vamos lá, vamos calcular essas raízes. Olha só, substituindo, olha, menos b é menos 1, mais ou menos raiz de 25, olha, 2 vezes 1. Então, nesse caso aqui, olha, menos por menos vai dar mais, não é isso? Raiz de 25 é 5 e 2 vezes 1 é 2. Vai ficar assim, 1 mais ou menos 5 sobre 2. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que 1 menos 5 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. E 1 mais 5 é 6, dividido por 2 é 3. Tá aí, gente. Então, lembrando, olha, nós temos aqui x1 menos 2 e 3. Isso aqui vai ser importante para daqui a pouco, quando eu for construir o intervalo. Beleza, o que eu vou fazer? Pegar essa aqui agora, olha. Certo? Pegar essa aqui agora, já resolvi uma. Vamos para outra, o mesmo procedimento. Então, eu tenho g de x agora, é aquela função que é igual a zero. Certo, gente? Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, olha. Então, b ao quadrado menos 4ac. Então, b é 2 elevado a 2, menos 4 vezes a, que é menos 1, olha, vezes c, que é menos 1, ou seja, delta é 4 menos 4, ou seja, delta é igual a zero. Beleza, delta é negativo. Aliás, delta é zero. Gente, perceba, se delta é zero, aqui então o que acontece? A parábola é para baixo, delta é zero, vai tocar somente em um ponto, certo? E no eixo você vai ter apenas valores negativos. Lembre-se disso, certo? Então, parábola para baixo, delta é zero, então em cima do eixo tudo negativo. Beleza. Então vamos lá. Vamos calcular o x1 e o x2. Menos b mais ou menos raiz de delta. Então vai ficar b, então é menos, aqui olha, menos por mais vai dar menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de zero, sobre 2 vezes a, que é menos 1, olha. Certo? Então nesse caso aqui vai ficar menos 2 mais ou menos zero sobre menos 2. Ou seja, x1 nesse caso vai ser igual a x2. Vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Olha, menos por menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza. Agora vamos para o gráfico, certo? Vamos para o gráfico. Então, prestem atenção agora. Até agora o que eu fiz foi somente resolver cada uma das equações. Então, vamos aqui, olha. Olha o gráfico como é que fica. Veja só, gente. Anteriormente a gente encontrou os valores menos 2 e 3. Volta o vídeo um pouquinho que você vai encontrar, olha, menos 2 e 3, certo? Se você analisar lá a função, olha, deixa eu voltar aqui rapidinho, olha, deixa eu voltar só aqui rapidinho para você ver uma coisa. Olha, se você analisar aqui a função, perceba, é menor, então as bolinhas têm que ser abertas, olha aqui, olha os valores que eu encontrei, menos 2 e 3. Então eu faço o seguinte, olha, em uma reta eu escrevo todos os valores, olha, em ordem crescente, menos 2, 1 e 3, certo? Beleza. Eu sei que os valores que eu encontrei para f de x, eu vou representar aqui nessa reta agora, que foi justamente menos 2 e 3. E a parábola em f de x é positiva, então eu sei que aqui no meio vai ser negativo e aqui depois, olha, das raízes, olha, vai ser positivo e aqui antes dessa raiz vai ser negativo. Ok, beleza. A função g de x, olha, vou representar aqui agora, olha, foi quem que eu encontrei? Foi 1, aqui bolinha aberta no 1. A parábola é para baixo, então como a parábola é para baixo, olha, aqui tudo é negativo, certo? E agora o produto, que é o que a gente quer, f de x vezes g de x, é só fazer, olha, mais por menos, menos, menos por menos, mais, menos por menos, mais por menos, menos. Tá aí, gente. E agora, como é que a gente vai fazer aí? A gente vai fazer a seguinte situação, representar os intervalos. Então perceba que aqui são valores de x, olha,
valores de x menores do que menos 2. E aqui valores de x maiores do que 3. Então, eu posso escrever assim, olha. Solução, x pertence aos reais, está o quê? X é maior do que 3, olha. Está aqui, ó, x é maior do que 3. E x é menor do que menos 2, olha. Certo? Então, tá aí, gente. Para resolver essas inequações, o procedimento é o mesmo, é semelhante, na verdade, semelhante aos das inequações polinomiais do primeiro grau. Qualquer dúvida, você volta lá e veja como foi que a gente resolveu as inequações polinomiais do primeiro grau, porque eu vou deixar para que vocês façam agora as inequações quociente, o procedimento é o mesmo. O que é que muda? O que é que vai mudar? O que vai mudar é somente o estudo do sinal, certo? Simplesmente isso. Então, gente, tá aí a nossa aula. Encerra por aqui, certo? Até a próxima. Qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato, ok? Abraços.